Em nome de Jesus, Pai amado, é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Vamos começar o culto com louvores da harpa 3. A Raíssa lavou primeiro. A Milena lavou primeiro. E a Camila lavou os dois últimos, amém? Só os irmãos com a paz do Senhor. Número 1. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os meus servos piedosos dar-lhe virtude e valor, dando os teus dons preciosos no santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Agradeço a oportunidade da sua mão, Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o 515. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor aonde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par.
sua graça e seu poder. Quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, ou se travar um lance imprevisto. Na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, ou se travar um lance imprevisto.
colocar de pé, vou chamar o irmão Anderson, ele vai fazer essa oração e o pastor prepara um louvor em seguida. Amém? Recebe o servo do Senhor com palmas para Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, estamos aqui essa noite, meu Deus, para te agradecer por mais um dia de vida, Pai. Estamos aqui essa noite, meu Deus, para te adorar. Estamos aqui essa noite não só para te agradecer, mas te agradecer, Pai, por cada vida que é lá fora, por cada jovem que está perdido lá fora, meu Deus. Pois, Pai, nós te adoramos. Estamos aqui essa noite, Pai, para fortalecer a nossa fé em Cristo, Pai. Pois, Pai, nós te amamos. Escute cada voz, Pai. Venha para essa igreja, Pai. Escute a voz de nossos, pois somos seus servos, meu Deus. O que o Senhor pedir, nós estaremos aqui para te servir, meu Pai amado. Escute cada voz. Somos seus filhos, meu Deus. Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tenha feito por todos nós, Pai. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos, glória a Deus, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto, sim, é Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, pois tu és
pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus é aliança, Ele é Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir tua palavra, Senhor. Pode passar o tempo, oh glória a Deus, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aplauda Jesus, amém? Oh glória a Deus. Amém? Nós estamos no 18º dia, né? Da palavra. Eu vou chamar a Gabi para estar lendo o capítulo de Gênesis, capítulo 18. Logo após a Gabi, a mocidade. Logo após a mocidade, as irmãs. Amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Ixi, esse negócio ficou alto aqui para mim, pastor. Vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhos de Mané, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou os olhos e viu 3 homens em pé, junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se até a terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se entrega já a um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessas árvores, e trarei uma bocada de pão, para que esforces o vosso coração. Depois passareis diante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como dissestes. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara, a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e fazei bolo. E correu Abraão até as vacas e tomou uma vitela, terra e boa, e tendo-a ao servo que se apresentou em prepará-las, e tomou manteiga, leite e vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. Ele estava em pé junto deles debaixo da árvore, enquanto comeram. Versículo 9. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ela está na tenda. E disse: Certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara, já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda prazer, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a te por ti este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele lhe disse: Não diga isso, porque ristes? E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodome. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação,
e eles serão abençoaditas, todas as nações da terra, porque eu tendo conhecido e sei que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardarem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado, segundo o seu clamor, que é vindo até a mim. Caso contrário, eu saberei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Seu versículo 23. E aproximou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, o destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti que faças tal coisas, que manteis o justo com o ímpio, que o justo seja como toda a terra. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 juntos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me entrei a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás porque aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruireis. Se eu achar ali 45, e continuo ainda a falar-lhe. E disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não serei eu o Senhor. Se eu ainda lhe falar, se porventura se acharam ali 30, e disse: não o farei achar ali 30. E disse-lhe: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não serei eu o Senhor, que ainda sou mais, esta vez falo. Só porventura se acharem ali 10, e disse: não destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. E assim agradeço a oportunidade, palmas louvas ao Senhor. A mocidade está com a oportunidade, amém? Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus.
te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas cego, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Agradecemos a oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Amém? Som. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. Tem um grande valor, a lágrima
perde valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. Glória a Deus, o nosso Deus, Ele continua o mesmo, amém? E as palmas é para Ele, amém? Amém? Tem somente um visitante nessa noite, né? Meu irmão, o Marcos. Enfim, veio escutar uma palavra de Deus, né? Para a vida dele. Chegou a hora dos dízimos e das ofertas. Vou chamar a pastora Luciana para estar lendo. E a Jaque prepara um louvor, amém? Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Vamos ler aqui Provérbios, 3:9, que diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão o seu mosto nos teus lagares. Somente até aqui. Irmãos, palavra de dízimos e ofertas, ofereça ao Senhor, dá o seu melhor para o Senhor. É claro que a casa do Senhor, ela necessita, só que a palavra do Senhor, ela também nos ensina que antes da gente entregar uma oferta no altar do Senhor, a gente tem que estar com o nosso coração limpo. Isso não é só referente à oferta de dinheiro, é quando você louva, é quando você prega, em todos os sentidos. Porque nós estamos tão mal acostumados na casa do Senhor, de dar oferta, mas com o nosso coração amargurado, com raiva do irmão, sabe? Com muitas vezes até ódio. Por incrível que pareça, há irmãos que têm ódio, que não gostam do outro irmão. Só que a palavra nos ensina que antes da gente dar uma oferta na casa do Senhor, nós temos que primeiro ir até o nosso irmão, se desculpar, se perdoar, para depois a gente deixar uma oferta no altar. Muitas vezes achamos que estamos fazendo demais, de dar uma quantia na casa do Senhor. Eu estou fazendo a minha parte, porque o devorador, ele não vai entrar. Porque muitas vezes muitos dão, não é nem por amor ao Senhor, muitos dão por medo de não faltar. Só que se a gente quiser cumprir a palavra do Senhor como manda, o que é que está faltando? É se reconciliar com o teu irmão? Vai até lá, peça perdão, depois você vem e dá a sua oferta. Já que é para fazer, que nós venhamos fazer direito. Que nem esses dias eu estava conversando com uma irmã, né? E eu falei para ela que o Senhor tinha me incomodado. Ainda que eu não fiz nada para ela. Porque muitas vezes tem pessoas que falam assim: eu não vou pedir perdão porque não foi eu que fiz. Só que o perdão você não pede porque você não fez. Você pede porque você é crente. Eu falei assim: eu não fiz nada, mas como eu não posso cultuar de qualquer maneira, eu vou e peço perdão. Você não precisa fazer. Muitas vezes, você às vezes é até inocente de alguma coisa, mas só que você às vezes acaba ficando de carinha emburrada e você não cultua o Senhor da forma que você tem que cultuar. Aí até uma moedinha de 10 centavos o Senhor, ele não recebe. E até o meu salário inteiro que eu jogar na salva, o Senhor também não vai receber. Por quê, pastora? Estou em desavença com meu irmão. Então, se nesta noite tiver alguém que tem alguma desavença com algum irmão, vai lá, se reconcilia com ele, depois você vem aqui no altar do Senhor
e dê a sua oferta. Ah, mas se eu não dizimar, a casa do Senhor não vai precisar. Não, porque o Senhor, Ele envia a providência. Primeiro vamos fazer a nossa parte, para depois a gente querer deixar alguma coisa no altar do Senhor, amém? E agradeço as minhas oportunidades, as palmas é para Jesus. Aleluia, Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus. O Senhor colocou no meu coração, aleluia, Jesus, Salmo 121, aleluia, Jesus. Aonde que ali o Senhor diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu e o teu socorro? Aleluia, Jesus. O meu e o teu socorro vem do Senhor. Somente confie nele, amém? Aleluia, Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário a te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Começa a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei o amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu.
descansa, creia nele. Eu oro só pra ti. Em ti. Eu creio em ti. Aplaude ao nosso Deus. Aleluias. Amém. Vamos colocar sobre os pés. Pastor Lucilano, glória a Deus. Vamos orar pelo servo do Senhor, nos transmitir a palavra, este culto da palavra. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está o teu ungido, usa ele com palavras ungidas do trono da tua graça. Fale, não te cales, abre o nosso entendimento para compreender, Pai querido, a sua palavra nesta noite. É o culto, Senhor meu Deus, que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, receba o servo de Deus com palmas para Jesus. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado. Quero aqui juntamente com a igreja partilhar a palavra de Deus. Carta aos Efésios, capítulo de número 4. Hoje vamos dar início ao estudo do capítulo 4. Capítulo de número 3, o mistério foi revelado, a unidade do corpo de Cristo. Cristo fez de dois um só homem, um só corpo, uma nova cidadania dos céus. Capítulo 4, essa unidade é desafiada. A unidade que é um milagre de Deus, ou o milagre da unidade, é desafiado. Capítulo 4, vamos tentar aqui meditar em alguns versículos. Eu acredito que no máximo aqui até o versículo 6. Todos acharam? Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso de número 1 diz: portanto, como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. Só até aqui, pode sentar, glorifica a Deus por essa palavra. A unidade da igreja, ou a unidade do corpo, ou o milagre da unidade, né? Através de Cristo, Deus fez e faz o possível para que o corpo permaneça unido. A igreja é um milagre em todos os sentidos. A igreja do Senhor, ela é um milagre, porque ela nunca poderia existir se não fosse propósito do Criador. Também não permaneceria, não duraria nem 30 anos se não fosse obra do Criador, se não fosse propósito de Deus. No livro de Atos, no capítulo 5, verso 38 e 39, um homem chamado Gamaliel, doutor da lei, fariseu, ele vai se levantar no sinédrio
E ele vai dizer ali aos membros do Sinédrio que perseguiam os cristãos, do qual eles haviam prendido alguns discípulos, inclusive Pedro, e aí proibiram os discípulos, os apóstolos, os cristãos de proclamar Jesus Cristo. E aí Pedro vai se levantar e vai dizer: mais importa agradar a Deus do que aos homens. E este homem se levanta, ele vai dizer assim aos que estavam em volta dele: dai de mão esses homens, deixai-os, porque se a obra é de homens, ela vai se desfazer, mas se a obra é de Deus, não tem como se desfazer. E pode ser que nós estejamos lutando ou combatendo contra Deus. Então a obra é de Deus e ela não para, porque é Deus que está presente. A igreja do Senhor, é por Ele que levantou, é obra de Deus. A igreja não é um sonho de Deus, ela é uma realidade de Deus. A igreja do Senhor não é uma possibilidade, ela é a ação concreta que Deus já fez, porque o corpo já é o corpo, e esse corpo é o que nós fazemos parte, e queremos que Deus opere na minha e na sua vida, através do seu Espírito Santo, amém? Então a igreja é um milagre de Deus. Se não fosse o milagre de Deus, ela não existiria, não estaria de pé, diante de uma época em que os homens fazem de tudo, que atacam a igreja, procuram desfazer a igreja, procuram destruir a igreja, fazendo atrocidade com aquela que é chamada de noiva de Cristo. Então é importante que nós voltemos às antigas verdades, aos conselhos da palavra de Deus, e é isso que o apóstolo Paulo faz aqui. A igreja precisa voltar aos antigos conselhos ou às antigas verdades do evangelho, porque se não for assim, a igreja não subsiste, como a própria palavra do Senhor diz, que uma casa dividida, ela não pode ficar de pé. Um reino dividido não subsiste. Então a igreja precisa viver em unidade. Esse é o propósito do assunto que Paulo vai tratar aqui nesse trecho da sua carta aos Efésios. Então, a igreja do Senhor, amados, é obra de Deus, não é obra de homem, não é chamado, não é escolha, não é decisão do homem. A obra é de Deus. Glória a Jesus por isso. Então Paulo, a partir do capítulo 1, do verso 3, ao capítulo 3, do verso 21, Paulo ele vai abordar, focar a sua carta ou temas doutrinários essenciais para a vida cristã. Paulo vai tratar de doutrina. A partir do capítulo 4, Paulo ele vai abordar agora comportamentos ou questões comportamentais dos cristãos, ou seja, ele vai passar da parte doutrinária, da parte teórica, para a parte prática agora é o desafio que a igreja precisa viver para mostrar que verdadeiramente são cristãos, através do que? Da unidade do corpo de Cristo. Então Paulo ele vai tratar agora sobre questões comportamentais. E aí Paulo ele vai tratar mais adiante sobre a questão do aperfeiçoamento dos santos. Aquilo que é santo precisa ser aperfeiçoado? Não é? Precisa? Não. Mas a questão aqui não é a santidade que nós recebemos do Senhor, mas a questão de comportamento. Precisa sim ser instruído para melhorar, para aperfeiçoar. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia do Senhor. Então a igreja precisa ser aperfeiçoada. E para isso Deus vai levantar dons espirituais, homens como dons. Mais adiante ele vai ver isso. Por enquanto, nós vemos aqui que Paulo ele vai tratar das questões comportamentais. E a gente pode ver isso aí no capítulo 4, a partir do verso 1 ao verso 3, Paulo vai tratar na questão de comportamento e vai intercalar aí com questões, com abordagem doutrinária. Do verso 17 ao verso 19, Paulo vai falar da questão do comportamento. E do verso 25 ao verso 32 também. E ele faz aí uma intercalação entre comportamento e pontos de doutrina. Amém? Se você ler e observar bem, você vai ver que Paulo ele vai falar do que o cristão precisa fazer e a palavra de Deus conforme ele expõe através da doutrina. Então no capítulo 4 aí, Paulo passa a abordar um novo tema aos destinatários, aos efésios, que estão
em Éfeso que recebem essa carta de orientação. E Paulo passa a abordar aqui a unidade do corpo, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. No versículo 1, Paulo diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, peço-vos, rogo-vos. São as palavras de Paulo. Aqui uma espécie de súplica. Paulo faz uma espécie de súplica. Rogar, pedir é suplicar. Só que é uma súplica diferente, não é uma súplica qualquer. Aqui Paulo trata de um pedido, né? Ele está fazendo um pedido, e um pedido feito por alguém que tem autoridade. Por alguém que tem autoridade. É um pedido que tem um tom de ordem. Paulo diz: rogo-vos. Ele está pedindo, suplicando, mas um tom de ordem e que os prudentes devem atender. Amém? Paulo diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor. No grego, irmãos, o original, o termo aqui é no Senhor. Algumas versões diz do Senhor. Amém? Então a Bíblia João Ferreira de Almeida, a versão revista e atualizada, ela vai traduzir prisioneiro no Senhor. É uma diferença, pouca diferença, mas faz uma diferença aí. Amém? Então, Paulo se apresenta aqui como prisioneiro no Senhor. E é a segunda vez que Paulo se apresenta como prisioneiro. No capítulo 3, no verso 1, ele vai se apresentar dizendo: eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. No capítulo 3, versículo 1, que nós já falamos. Agora, no capítulo 4, verso 1, Paulo ele fala que é prisioneiro no Senhor. Então, na primeira ocorrência, ele se apresenta como alguém que pertence a Jesus. Já nessa segunda ocorrência, aqui no capítulo 4, verso 1, Paulo ele se apresenta não mais como uma propriedade, mas como alguém que está dentro do Senhor. Prisioneiro no, ou seja, dentro do Senhor. É como se Cristo fosse não somente o dono de Paulo, mas também a própria prisão em que Paulo é prisioneiro. Então Paulo é alguém que tem autoridade. O que Paulo fala ou escreve sai da sua pena, mas pertence ao Senhor, porque tudo que Paulo tem e pertence a Cristo agora. Ele diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então Paulo é alguém que tem autoridade. E o que ele escreve é autoridade, porque vem da parte do Senhor. E a Bíblia diz que ele diz que tem o Espírito do Senhor. Quando ele escreve dizendo de si mesmo, ele diz: eu, Paulo, dou o conselho. Não o Senhor, mas eu. Então Paulo, quando ele escreve, e a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que inspirou a eles, então Paulo é alguém que tem autoridade, e o que ele pede deve ser acatado. Então Paulo diz assim: peço-vos, versículo de número 1, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamado. Então Paulo aqui apresenta a sua súplica. Qual é a súplica? Que os efésios deveriam andar agora de modo digno. E o que isso significa e em que se relaciona com você e comigo? Andar de modo digno da vocação que foste chamado. Então o termo digno aqui no grego, ele corresponde a algo que é esperado de alguém, a algo que está encaixado ou emoldurado, né? Em volta de uma moldura, ou seja, do modo que aquilo que o cerca é exatamente aquilo que o define. Então é algo esperado de alguém, de modo que aquilo que o cerca é o que o define. E que nos define é o Senhor Jesus Cristo. É a Ele que devemos imitar. É pelos seus passos, pela sua vida que nós devemos nos moldar. Então Paulo diz que aqui os efésios precisam andar de modo digno, ou seja, deve ser moldado ao modo de Cristo, andar conforme ele foi chamado. Então a expressão aqui, andar de modo digno, que andar de modo digno, aqui nos lembra
que a nossa vida deve ser um estandarte da glória e da majestade daquele que nos amou e nos escolheu, nos adotou na sua família. É pela graça que nós somos chamados. Então Paulo diz que nós precisamos andar também conforme ele nos chamou. Amém? É por sua infinita graça que nós somos chamados para a segunda vocação. Vocação aqui, irmãos, tem um sentido de eleição, predestinação, ato de chamar, tendência, aptidão. Amém? Tudo isso significa vocação. É o chamado para o qual nós fomos chamados. Então, Paulo diz que todos deveriam aqui se moldar ou ser moldado ao Evangelho ou pelo Evangelho, e também a mensagem, e ser transformados à imagem de Jesus Cristo. Então, andar de modo digno é ser semelhante a Jesus Cristo, andar como ele andou, andar da forma que ele andou, viver como ele viveu. Então, para isso nós somos chamados. Deus nos escolheu e nos predestinou para ser a imagem de seu Filho. Capítulo de número 8 da carta aos Romanos, verso 28 e 29, Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou a vocação. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então Paulo, ele trata aqui da questão da predestinação. E qual é o objetivo aqui da predestinação? Qual é a finalidade aqui da predestinação? Qual é a resposta? Para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Esse é o objetivo, ou a finalidade da predestinação, para que nós somos predestinados para ser conforme a imagem de Jesus Cristo, ou seu Filho, de Romanos capítulo 8, aí no verso 29. Então, é a Ele que imitamos. Nosso caminhar deve seguir o exemplo e os passos de Jesus Cristo. E é isso que significa andar de modo digno. Paulo diz: para que andeis de modo digno da vocação com que foste chamado. Que significa, amado? Significa andar de modo digno. Não é à toa que nós somos chamados de cristãos ao longo da história. E se é assim que somos chamados, é assim que devemos viver, como cristãos. E Paulo está dizendo aqui que eu e você devemos andar de modo digno, como fomos chamados. Andar de modo que agrade ao Senhor. Amém? Então nós somos chamados para ser cidadão do reino de Deus. Então devemos andar como cidadão do reino, devemos viver como cidadão do reino. Foi para isso que Deus nos chamou, com o chamado que recebeste. E aqui nós vemos que Deus nos chamou para vivermos como o seu Filho. Jesus, a Bíblia diz que ele andou aqui nessa terra. E aí João, numa das cartas, ele vai escrever dizendo assim: se nós dissermos que andamos na luz e não estamos na luz, mentimos. Mas nós devemos andar como ele andou. Ele andou na luz, então se nós andamos como ele andou, nós também estamos na luz. Então andar como ele andou. Jesus andou na terra conforme a Bíblia diz, como o mais humilde, E a Bíblia diz que ele se despojou da sua glória, abriu mão da sua glória, esvaziou a si mesmo e se fez servo. Então, o modo digno de agradar a Deus é ser servo a exemplo de Cristo. Então, aqui nós vemos novamente, irmãos, quando diz que Deus nos chamou, ou a vocação com que fosse chamado, nós vemos aqui novamente a questão da eleição. Então, se é Deus que chama, e é Deus que nos chama para andar de modo digno, então esse chamado aí
todo o mérito e graça do chamado pertence a Deus. É Ele que nos dá essa graça, é Ele que nos chama. Então é pela graça de Deus. E a única forma de nós agradecermos a Deus ou sermos gratos pelo chamado é andando de modo digno, como Ele nos chamou. Para ser grato a Ele, a única forma de agradecer é sendo ou andando de modo digno que Ele nos chamou. Amém? Então essa é a forma de andar conforme o chamado no capítulo 4 que Paulo diz: rogo-vos que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamado. Então é Deus que nos chamou e é assim que devemos andar. Se Ele nos chamou para sermos santos, então devemos andar de modo digno. Amém? Que andemos de modo digno. E o andar aqui, irmão, não fala do seu jeito de andar não, né? É o viver, é o estilo de vida, né? Não é aquela do terceiro andar, do rapaz do terceiro andar, que ele anda meio, né, caxingando, né, mancando. Esse não é o andar que estou falando, não. O andar é o estilo de vida, é a maneira de viver. Andar na Bíblia Sagrada trata do estilo de vida. Então Paulo diz: andar de modo digno da vocação que fosse chamado. Fomos chamados para agradar a Deus. Até aí tudo bem? Vocês estão entendendo? Então, no versículo 2, Paulo ele vai passar agora a apresentar algumas formas de andar de modo digno de um cristão. Paulo ele roga que andemos de modo digno da vocação, e aí ele vai apresentar aqui algumas formas de andarmos de modo digno de um cristão. Paulo diz assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade ou paciência, em outra tradução, suportando-vos uns aos outros. Eu gosto dessas palavras, irmão. Não sei porquê, mas eu gosto dessas palavras. Com toda humildade e mansidão. Observe que vem junto aí os dois, diferentemente da outra virtude que é a paciência, que está separada. Então essa lista de Paulo, uma pequena lista, não é exaustiva, mas se nós observarmos bem aqui, irmãos, isso vai causar um grande impacto na vida do povo de Deus. Humildade, mansidão, paciência, longanimidade, suportar uns aos outros é o suficiente para que a igreja entenda qual é o propósito de Deus. E quando Paulo ele vai falar a respeito daqui da humildade e mansidão, antes ele vai tratar no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios sobre o primeiro ministério que a igreja recebeu. Recebeu vários dons a igreja, através do Espírito de Deus, ela recebe dons espirituais, são vários dons, mas o primeiro ministério como um dom é o ministério da reconciliação. Capítulo de número 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso de número 18 ao verso de número, capítulo 5, verso 18 ao 21, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando Paulo ele trata desse assunto, que é o ministério da reconciliação, é o ministério primordial da igreja do Senhor. A reconciliação, independente das causas, independente dos problemas, das lutas que a igreja passa, o maior ministério da igreja é o da reconciliação. Então, através disso, quando Paulo ele trata aqui a maneira como o cristão precisa andar, em humildade, com toda a humildade, não é um pouquinho de humildade, é com toda a humildade e mansidão. Então Paulo está falando aqui, e obviamente que isso aqui não se trata de fraquezas humanas,
humildade e mansidão não é fraqueza humana, apesar de que essas palavras nos dias de hoje realmente significa isso para muitas pessoas. Humildade e fraqueza para muitas pessoas, aliás, humildade e mansidão para algumas pessoas é fraqueza. Porém, aqui na carta aos Efésios, ela é virtude cristã. É isso que Paulo está dizendo. Então, quando Paulo fala aqui com toda a humildade e mansidão, Paulo está dizendo que a igreja precisa fazer e viver isso. Então, humildade e mansidão aqui é apresentado como virtudes dignas do viver cristão. Ou seja, a humildade, ela gera a mansidão. E a falta de humildade gera irritação nas pessoas ou em alguém, a ponto da pessoa achar que sem ela as coisas não vai. A falta de humildade faz com que a pessoa ache que ela é a tal. Ou seja, que o mundo não pode ser um lugar melhor se ela não estiver presente. A falta de humildade gera isso na vida da pessoa, a irritação. Mas a humildade gera mansidão. Então, Paulo ele está dizendo que nós precisamos fazer isso. Amém? Então é viver em humildade e mansidão. Humildade e mansidão, aqui elas aparecem juntos, não é? Diferente mesmo da paciência, que é outra coisa, mas também faz parte das virtudes cristãs. Então, só para a gente entender isso, é um escritor bíblico, comentarista, que o pastor Júnior gosta muito, chama-se Warren W. Wiersbe. E no comentário bíblico, ou no comentário expositivo bíblico dele, ele diz que mansidão é poder sob controle. Mansidão é poder sob controle. Sob, não é sobre, é sob, embaixo, tá? Então, quando ele diz que mansidão é poder sob controle, aí nos vem à mente Moisés. Moisés era um homem manso, embora fosse um homem tremendamente poderoso. Números 12, versículo 3, diz que Moisés era um homem muito manso, mais manso que todos os homens da terra, mas era um homem poderoso. Em Mateus 11, 29, Jesus afirma: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. A maneira de Jesus se apresentar como manso e humilde, não faz dele um covarde, um fraco, pelo contrário, Jesus era um homem tremendamente poderoso, só que o poder dele estava sob controle. Já um outro comentarista chamado Robert James Utley, ele diz que mansidão é força domesticada, como se um animal fosse treinado. Então Deus nunca vai tirar de nós as nossas energias e impulsos, mas Ele vai dominar para fazer uso delas para o seu propósito, para a glória do seu nome. Então Deus vai fazer com que através do seu Espírito Ele nos molde, ou seja, Ele nos domine, ou Ele nos treine para que possamos ser instrumento nas mãos dEle. Então essa mansidão é poder sobre controle. Essa é a ideia da mansidão. É o poder. Você pode até ter poder, mas você está controlado. Você não perde a calma. E a humildade gera a mansidão. Alguém está entendendo? Então, Paulo, ele vai dar, e eu achei interessante que essas expressões, Paulo usa muito, e parece que ele gosta disso. Só para a gente ver aqui alguns casos que Paulo ele vai falar sobre o tema. Gálatas capítulo 5, verso 23, Paulo diz assim: mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. No capítulo 6 ainda de Gálatas, no verso de número 1, Paulo vai dizer assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi-o tal com espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não seja também tentado. Vós que sois espirituais, corrigi-o tal com espírito de mansidão. Colossenses capítulo 3, verso de número 12. Expressão que Paulo usa muito nas suas cartas. Capítulo 3, verso de número 12.
carta aos Colossenses, diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestidos de compaixão, de benignidade, humildade, mansidão, de longanimidade. E o verso 3, só para concluir um pouquinho mais daquilo que nós já lemos: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Ministério da reconciliação. Isso é buscar a unidade da igreja, fazer tudo para manter a unidade. Vamos lá. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, ainda no verso de número 11. 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência, a mansidão. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 24 e 25. Diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhe conceda arrependimento para conhecer plenamente a verdade. E o 26 diz: e que se desprendam dos laços do diabo, porque por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Paulo trata da mansidão. Então Paulo, após falar da mansidão, da humildade, Paulo ele vai falar também da mansidão, e aí depois Paulo vai tratar agora da paciência. Então, paciência ou longanimidade. Alguém conhece alguma pessoa paciente? Aquela pessoa que chega a irritar, de tão paciente que ela é. Aí era uma ira santa, né? Mas Paulo depois, à medida que ele envelhecia, Paulo ele se torna mais tenro, mais amável, mais maleável, mas não mudou. Sim, corrigir com mansidão. Então Paulo vai falar da longanimidade. A pessoa longânima é alguém com uma paciência quase indestrutível. Uma paciência tão longa. Pessoa paciente assim que chega a irritar, sabe, aquela pessoa que não sai do sério facilmente. Porque tem gente que basta um arranhãozinho, já sai do sério, já sai do eixo. Mas tem gente que não, pode fazer o que ela não sai, não perde o equilíbrio, né? É paciente, né? Isso então. E aí só para a gente ver aí que paciência que é um tema precioso para Paulo também, né? Assim como mansidão e humildade. Gálatas capítulo 5, 22, entra no fruto do Espírito, amém? A paciência aí, né? Gálatas 5, 22, Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, ou longanimidade, né? Benignidade, bondade, fidelidade. Então paciência é um tema apreciado por Paulo. Colossenses capítulo 1, no verso 11 agora, só para a gente marcar aí algumas palavras referentes. Colossenses capítulo 1, verso de número 11, diz assim: corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Não é só ser paciente, é ser longânimo com gozo, com alegria. Oh, Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 16 agora. É ótimo. Além de ser paciente, ainda tem que ser alegre ainda, né?
capítulo 1, verso 16, primeira carta a Timóteo. Diz assim: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Então Paulo ele diz que ele é exemplo, né, aqui de paciência, de longanimidade, conforme Cristo usou para com ele, para que ele fosse exemplo para os outros. Então, se Cristo usou de paciência conosco, então nós temos que ser pacientes com os demais, né? Mais um texto aí, 2 Timóteo 4:2, tá bom? 2 Timóteo, só para encerrar, 2 Timóteo 4, versículo 2. Diz assim: prega a palavra, insta, insiste, né? A tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, com toda paciência. Não deixa de pregar, insiste, né? A tempo e fora de tempo, prega, exorta com toda paciência. Não tenha pressa, não queira fazer com que a pessoa seja transformada do dia para a noite. Tenha paciência, mas não deixe de pregar a palavra, de exortar, né? É isso que Paulo está ensinando aqui, amém? Então, diante aqui de tudo que lemos, fica claro que a paciência deve ser outra característica dos cristãos. Os cristãos são pacientes com os outros por causa do quê? Do fruto do Espírito, ou seja, a paciência de Deus dentro de nós. Então, por isso nós somos pacientes com os outros, porque Cristo é paciente conosco, amém? Então, é pela presença do Espírito, ou seja, através do fruto, né, que nós podemos ver que o impossível se torna possível, né? É através da presença do Espírito Santo em nós que o impossível se torna possível. É pela presença dele que somos selados, regenerados, transformados, colocado no corpo de Cristo, para estar unido, não só com aqueles, irmãos, que são iguais a nós, mas com aqueles que são diferentes de nós, ser tolerante, paciente com aqueles que são diferentes, que pensam diferente de nós, ou são mais fracos do que nós temos que ter paciência, ser tolerante com eles. Isso só é possível através do Espírito Santo que age em nós, amém? Então, Paulo prossegue aí, dizendo aí que através dessa paciência, né, suportando uns aos outros, se nós quisermos ser conhecidos como igreja de Cristo, ou como legítimos membros do corpo de Cristo, precisamos ser humilde, paciente, longânimo e suportar uns aos outros, né? Versículo de número 2, Paulo diz assim: suportando uns aos outros. Irmãos, para Deus, as nossas atitudes são importantes. Por quê? As nossas atitudes, elas são testemunhadas pela presença de Deus, através do Espírito Santo em nós. É como se fosse uma assinatura de que o Espírito Santo age em nós. Então, as nossas atitudes perante o mundo, elas são importantes para Deus. Como pode ou não é possível alguém se dizer cristão se não der testemunho dos frutos do Espírito na vida dele? É impossível alguém que se diz cristão não dar testemunho do fruto do Espírito na vida dele. Se nós quisermos ser conhecidos do mundo como membro do corpo de Cristo, como servo de Deus, como cristãos, nós precisamos dar testemunho de que o fruto do Espírito está dentro de nós. A presença do Espírito está em nós. Então, as nossas atitudes, elas contam muito para Deus. E Deus espera isso de nós, para que o seu nome seja glorificado. Então, além dos frutos que Paulo fala aqui, da humildade, da mansidão, né, da longanimidade aí, que Paulo fala, Paulo também menciona aqui, suportar uns aos outros. E esse de suportar uns aos outros, isso é muito importante. Por quê? Na época em que Paulo escreveu a carta aos Efésios, os escravos, eles eram membros da sociedade do Império Romano.
E somente os escravos eram que poderiam ser mansos e humildes, ou agir com humildade e mansidão. Porque os fortes da época eram aqueles que eram agitados, intolerantes, impacientes, irritados com tudo. Já os escravos, eles eram os que precisavam manter a humildade e a mansidão, em uma atitude típica de sujeição aos outros. E esses escravos ainda na época, eram aqueles que deveriam se sujeitar aos outros, suportar os outros. Só que suportar aqui, irmãos, não é ter paciência com alguém. Suportar diz respeito a dar suporte àquele que precisa para continuar, para prosseguir. Não é ser paciente com alguém. Suportar é dar suporte para aquele que precisa. Imagina um pai ensinando o filho a andar de bicicleta, e aí ele deixa a criança ir sozinho, mas ele está perto para dar suporte se precisar. Se acontecer alguma coisa, ele está perto ali para dar suporte para a criança. Não, ele não está ali, né, somente de beleza, ele não está para dar suporte. Então, esse suportar uns aos outros não é ser tolerante, não é ser paciente, não é ter paciência, é suportar, dar suporte para aquele que precisa, o que é necessário para ele prosseguir. E o mandamento de Paulo, ele é recíproco, uns aos outros. Então eu tenho que suportar o outro nas minhas lutas e dificuldades, e ele deve me suportar e me dar suporte para que eu possa prosseguir. A gente interpreta errado. Tem que ser paciente com fulano de tal. Não, eu tenho que dar suporte para ele continuar o que ele precisa para crescer. Essa é a questão da suportar uns aos outros. Essa é a razão da guerra contra a desunião. Essa é a razão da luta contra a desunião. Suportar uns aos outros é dar suporte àquele que precisa. Então a gente entende às vezes errado a questão da Bíblia Sagrada. Então aqui Paulo ele retrata essas atitudes aqui, né? Suportai-vos uns aos outros em amor. Paulo usa muito esse termo, em amor, né? E tudo que Deus fez por nós foi por amor. Nada que Deus fez por nós foi baseado em outra questão, a não ser amor. Então nós devemos tratar os outros também da mesma forma, com amor. Amém? Então, suportar uns aos outros é dar suporte àquele que precisa para prosseguir. Não é somente ser paciente com alguém, não. É dar suporte, é estar pronto para servir. Então Paulo diz aqui, conforme este texto, Paulo diz, ele nos ensina aqui que nós somos escravos, temos um Senhor. Quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo. Não é mais aquele que era antes da nossa conversão. Então nós temos um Senhor agora. Então, debaixo desse senhorio de Cristo, nós estamos dispostos a servi-lo e servir aquele que ele mandar, porque nós estamos debaixo do senhorio dele. E o escravo não faz o que quer, ele faz o que o seu senhor manda. Então, se nós temos o Senhor e debaixo desse senhorio, nós servimos a ele e estamos dispostos a servir aquele que ele mandar. O escravo, ele obedece, serve, não é? Você tem que obedecer, né? E se é Jesus que manda, meu irmão, não é fácil não, né? Então, os santos deveriam ser completamente humildes e mansos em seu caminhar, e isto era o que os distinguiria dos outros. Hoje, o chamado é para ser diferente, para termos um molde. Qual é o nosso molde? Cristo. Cristo é um modelo de humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 7 adiante, diz que ele, né, antes ele não usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se, se tornou servo por amor de nós, né? Então, o exemplo de humildade é Cristo. Então, nós devemos viver conforme o modelo. Cristo é o nosso maior modelo de humildade. Amém? Então Paulo declara aqui o
modo em que os outros, né, nos tratariam e, obviamente, também a maneira que nós deveríamos tratar os outros, né, em meio às lutas e tribulações, para dar suporte àquilo que eles precisassem. Amém? Então, deveria dar suporte aí àquele que talvez você nem gosta, onde você tem que estar lá. E isso aí é o remédio realmente contra a desunião, irmão. Se nós pensarmos diferente disso, nós estamos indo contra a vontade de Deus, porque Deus fez tudo para unir a igreja. E se nós lutamos contra essa união, nós estamos pecando contra isso, estamos ferindo ou ofendendo a Trindade Santa. Se nós guerrearmos uns contra os outros, nós estamos ofendendo a Deus. Jesus, ele orou em João 17, a partir do verso 20 e 21, Jesus orou pela unidade da igreja. Antes dele morrer e antes dele ressuscitar, ele já entendeu que a igreja, formada de pessoas falhas, pessoas que poderiam cair, né, sair da posição, ele orou buscando a unidade da igreja. E Paulo, ele vai dizer que aqui na igreja, tanto está o Pai, o Espírito e o Filho dentro da igreja, fazendo o possível para esse corpo ser unido. Amém? Então Paulo diz aí que nós precisamos viver em união. E aí vamos ler Romanos 14, verso de número 7, onde diz que ninguém vive para si mesmo e nem morre para si mesmo. Romanos 14, verso 7. Ninguém vive para si mesmo e nem morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Então, diante disso, o que Paulo está dizendo na carta aos Romanos é que todos devem batalhar pela unidade do corpo, pois nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Versículo 8 diz: se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que quer sirvamos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, isso aqui trata da questão da unidade. Nós devemos lutar por essa unidade na igreja. Então, toda questão, irmão, de desunião fere a vontade de Deus. É contra a vontade de Deus. Ofende. Então, se eu, que sou membro do corpo de Cristo, ajo para desunir, para gerar conflito, eu estou cooperando com as trevas, ou agindo conforme o inimigo do corpo de Cristo. Se eu amo a Cristo, é impossível que eu haja para ferir, para destruir, para dividir o corpo de Cristo. Agora, se eu luto provocando desunião, eu estou agindo contra a vontade de Deus. Amém? Então, infelizmente, e na verdade, assim, a gente vê, claro, que há questões dentro da igreja que a igreja precisa corrigir. Só que a Bíblia diz também que não somos nós que fazemos isso. A separação entre o joio e o trigo será feita pelo Senhor, né? Claro que isso, dentro da igreja, a autoridade máxima é o pastor, e diante de Deus ele tem autoridade para disciplinar, questionar esses fatos. Só que o joio, ele vai crescer junto. Vai crescer junto dentro da igreja. E é preciso até que haja o joio dentro da igreja, para que o trigo se manifeste. Então, se tira um, você pode até ferir, arrancar o trigo junto. Não, mas independente, ele tem que ver. Sim, é claro, mas enquanto isso, ela cresce junto. Quem semeia o joio é o inimigo. Mas não é a vontade, não é o nós que devemos fazer, é o anjo que vai fazer isso, o anjo do Senhor.
Trigo? Sim. O joio está no meio da plantação do Senhor. Aí é o que nós estamos tratando aqui. Sim, se manifesta. E aí essa manifestação é da carne na vida da pessoa. Ao comportamento. Sim. Tudo isso. É o que nós lemos em Timóteo. Corrigindo como se não, talvez haja arrependimento, né? Talvez Deus opere o arrependimento. Claro que nós não sabemos, não temos esse conhecimento de quem é o joio e quem é o trigo. Sim. Mas houve arrependimento depois. E aí Paulo manda receber de volta. Em amor ainda. Aí é o tratar de Deus, né? Aí sim. E uma coisa é séria, até o próprio Cristo tira alguém da igreja. Até o próprio Cristo tira da igreja. Quando se amassa o trigo ele gera o pão. Quando se amassa o joio ele produz veneno. É diferente. Não. O trigo é maleável. Então, cada um, né, vai dar aquilo que ele tem. Só que a igreja, como nós estamos vendo aqui, tratar uns aos outros, suportar uns aos outros. Mas não compete a nós, cristãos, fazer essa separação de quem é joio e quem é trigo dentro da igreja. O próprio Espírito Santo, ele não vai... Sim. Sim, é claro que não, porque aí nós estamos julgando, né? Sim. Mas quem faz a diferença é o trigo. É lógico. As atitudes, né, que são carnais, é que mostra quem é e quem não é, né? E aí a Bíblia diz, outra vez veria a diferença daquele que serve e daquele que não serve, né? Então, eu penso assim, de que nós não temos o poder. Claro que Jesus disse que aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Se você, ele dá essa orientação para Pedro, aquilo que você ligar, ou seja, doutrinar, instruir, e você disciplinar, é concordado no céu. Então hoje a questão de legislação, a lei que age dentro da igreja, que a igreja é regida também pelo Código Civil. Então, se você for disciplinar alguém se sentir ofendido, envergonhado, humilhado, a igreja é até processada. Se você, por exemplo, expor o pecado de alguém, e aí trazer aqui à frente, fala, fulano está disciplinado por isso, e aí a pessoa se sente ofendida, né? E aí ela pode até processar, como tem caso na igreja que processa. Questiona. Aí sim, é difamação e calúnia. Quem está falando, né? Não foi a igreja. Mas essa é a questão. Difamação e calúnia é crime, é pena, né? Está no Código Penal. Então, quem falou?
Só que também a Bíblia instrui, o apóstolo Paulo, ele instrui a igreja na questão disciplinar até contra pastores, presbíteros dentro da igreja, obreiros. Para ser exemplo para a igreja. E quando a questão é assim, a Bíblia diz que o juízo de Deus, para alguns, ele se manifesta agora, para que a pessoa se arrependa. Então, a questão de Deus revelar, e dentro da Bíblia Sagrada a gente vê Pedro, né, a questão de Ananias e Safira, isso é um dos fatos da Bíblia Sagrada, que vai questionar esse pecado, e era o pecado do coração deles. Não era uma coisa que ia ofender a igreja, a identidade da igreja, manchar a igreja, não, mas foi o Espírito que revelou para Pedro, e ele agiu, o casal morreu diante. Então hoje a questão da revelação, o objetivo é para que a pessoa se arrependa, não para expor ou humilhar ninguém. Por isso, pastor, Deus é longânimo para que haja arrependimento na vida da pessoa. Sim, ou não, só estou sendo a questão da revelação, que foi o próprio Deus que revelou. E aí é só o próprio Deus que traz aí a questão da revelação, né? Vamos lá, a construção da unidade e a preservação dessa unidade. Meu Deus, 9:30. No versículo de número 3 ao 6, Paulo diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, por amor, Deus nos uniu. Ou seja, Deus uniu pessoas quebradas, destruídas, né, ovelhas desgarradas, e fez com que elas pertencessem à igreja, ao seu corpo, né, e fossem chamadas aí pelo bom pastor para fazer parte de um só rebanho. Então, quando Deus nos uniu aqui, Paulo está dizendo que nós devemos procurar manter, guardar, fazer o possível para manter essa unidade no vínculo da paz. Unidade do que? Do Espírito, é aquele que age em nós, é o Espírito que está em nós, e nós estamos vinculados a Ele. Então nós temos que manter e guardar essa unidade. Ou seja, há uma responsabilidade no plano de Deus, no plano redentor de Deus, que compete ao homem, ao ser humano. Aqui Paulo ele vai abordar o esforço humano, tema raro nas cartas de Paulo. Paulo jamais ele vai pedir que a pessoa faça alguma coisa para ser salvo, e não é o que eles vão fazer aqui que traz salvação, a salvação já foi garantida para eles. E aí Paulo está falando aqui do esforço humano para manter a unidade. Então, não é questão de orar para Deus e pedir: Senhor, repreende esse espírito de desunião, de isso dar no meio do povo. Não, somos nós que temos que manter essa unidade, guardar, fazer o possível, procurar manter a unidade da igreja. Então isso compete a nós, é o nosso esforço, nós somos responsáveis pela unidade da igreja. Nós temos essa responsabilidade de manter a unidade da igreja. Então Paulo está dizendo que nós devemos guardar, manter, esforçar, fazer todo o possível para manter a unidade da igreja. Então os efésios aqui, eles precisavam manter, procurar guardar, quer dizer, manter, esforçar com zelo, com diligência a unidade da igreja. E essa unidade do Espírito, do vínculo da paz, essa unidade, Paulo fala, é do Espírito que habita neles, que estava neles, que tem que estar unido, vinculado um ao outro. Então Paulo está dizendo que a igreja é responsável pela unidade. É nós que precisamos manter essa unidade. Cristo orou pela igreja para manter a unidade. Então, é o nosso esforço, claro que depende também do poder sobrenatural de Deus em nós, pela graça agir como cristãos, manter a unidade. Então, depende de nós. Há uma responsabilidade de quem é da igreja manter a unidade.
Então, se eu ajo para desunir, eu estou indo contra a vontade de Deus. Se eu estou sendo instrumento de discórdia, eu estou ferindo a santidade de Deus, estou pecando contra a Trindade Santa, que age e opera para que o corpo seja um só. Cristo orou para que a igreja fosse uma só, assim como Ele e o Pai eram um. E Ele disse, para que o mundo creia que Tu me enviaste, isso é para glorificar a Deus. Então, todo esforço para desunir, fere a santidade de Deus. Mas todo esforço para unir agrada e glorifica a Deus. Tudo que eu puder fazer para unir a igreja, eu preciso fazer com zelo, com cuidado, com afinco. Paulo diz, procura guardar, manter, faz todo o possível para manter a unidade da igreja. Então, se nós fazemos algo que venha ferir, gerar divisão na igreja, nós estamos sendo parceiro das trevas, irmãos, e não de Cristo. Então Paulo ele vai pedir aqui para a igreja, né? Verso de número 3, né? Não dá nem para continuar até o versículo 6, que a gente vai falar agora sobre a questão da unidade da igreja como o corpo de Cristo. E aí Paulo diz que nós precisamos manter esta unidade. E unidade aqui, irmãos, não é conformidade, não é ser uniforme. O que é ser uniforme? É ser igual. Paulo não está exortando a igreja para ser conforme, uniforme com os outros cristãos do mundo. Paulo não está tratando de ser igual em liturgia, em culto, em temperamento, em prática. Paulo está falando para ser unido, é a unidade no espírito. Não é a unidade de forma de culto, de temperamento, de tons, e nada disso não. É para ser unido no corpo de Cristo. Então Paulo está falando dessa unidade, apesar da igreja ser cheia de diversidades, denominações, são várias tradições, mas a igreja é um só, um corpo só. E aí Paulo está falando para a gente ser unido, não é a questão de forma de culto, como uma faz, a outra tem que fazer, não, e nem muito menos ser igual o outro crente, de maneira nenhuma, mas ser unido no corpo de Cristo. Essa é a questão da unidade que Paulo está falando aqui. E essa responsabilidade é da igreja do Senhor. Amém? Vamos deixar para depois os outros versículos. Já são 9:30. Paramos aqui então no verso número 3. E aí a gente continua depois. Não quero cansar os meus irmãos. Alguns vêm do trabalho, né? Estão cansados. Mas que Deus possa conceder graça. E que a palavra de Deus, assim como foi dirigida aos Efésios, e eu creio que produziu efeito na vida deles, produz efeito também na nossa vida, na igreja do Senhor, neste lugar. E que o Espírito Santo de Deus nos conceda essa graça de mantermos a unidade do corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. E aí volta na semana que vem. Continuamos em nome de Jesus. Faz isso. Glória a Deus, amém. Nos colocamos em pé, vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra. Amanhã tem tarde da benção com a cooperadora Gisele, a diaconisa Camila. Amém. Na quinta-feira, consagração pela manhã, às 9 da manhã. E à noite tem quinta profética. Amém, irmãos? Venham em nome do Senhor Jesus, que vai ser bênção, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, que Teu Espírito Santo continue falando ao coração de cada um, Senhor, meu Deus. Pai bendito e eterno, Deus Todo-Poderoso, quebra o laço, corta a lança. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abra o entendimento do Teu povo para compreender a cada vez mais a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém
Jesus, amém? Irmão do Henrique, que volte mais vezes, tá bom? Amém, varão? Glória a Deus, benção. Vamos receber a bênção, que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre, quando se confirma dizendo: vai em paz, não